Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo a partir do 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Soberano e eterno Deus, rendemos graças ao Teu nome por estarmos na Tua casa, na Tua presença, por estarmos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o amado das nossas almas. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações desta noite. Nos dá a instrução necessária, Pai, para que nós possamos cumprir toda a Tua vontade aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Na sexta-feira, eu estava aqui orando, nós oramos, começamos a devocionar em casa, lendo a palavra, depois nós viemos aqui para orar, eu e o pastor Alcântara. E quando nós estávamos orando, eu estava orando, e o Senhor começou a me fazer lembrar da importância da oração. Porque a gente ora, a palavra fala orar sem cessar, e a gente ora o tempo todo. A gente que conhece a palavra, aonde você está, você lembrou de uma coisa, de uma situação, você fala com Deus: ô Senhor, olha para o fulano, olha a situação que o fulano está vivendo, ô Pai, eu estou precisando dessa bênção, me ajuda, ô Deus, Mas há também aquele momento em que a gente precisa se separar para a oração, porque isso é agradável diante do Senhor. E nós precisamos entender isso, do tempo que a gente precisa para estar a sós com Deus. É um tempo de conversa, de diálogo. E eu sempre me lembro, quando eu penso em oração, de Jesus Cristo. Jesus Cristo subia ao monte para orar. Ele não é Deus? Por que ele subia ao monte para orar? Porque Jesus Cristo, além de ser Deus, quando estava aqui na terra, ele também era 100% homem. E como homem, ele precisava estar em oração. Ele precisava viver em oração aqui na terra. Ainda que ele não deixou de ser Deus, ele tinha os momentos dele como homem, como Jesus Cristo homem, em que ele precisava falar com o Pai. E ainda que ele podia falar com o Pai em todo o tempo, que a unidade deles não deixou de existir aqui na terra, ele se retirava para um monte para orar. Pensa, Jesus Cristo se retirando ao monte, se afastando dos discípulos de todos, depois de ter tido um dia inteiro de tarefas, porque ele orava, ele ia de aldeia em aldeia, ele orava. Se ele entrava numa casa para comer, as pessoas entravam e iam, invadiam a casa, desciam pelo telhado, o outro pelas janelas. Aonde ele estava cheio, lotado. E ele, ainda assim, depois de todo esse dia de tarefas, a palavra diz que ele ia para o monte orar. Então a oração é importante, sim. Eu preciso ter o meu tempo, você precisa ter o teu tempo de oração com Deus. Glória a Deus. Filipenses 4:6. As orações, pensa que a tua oração é para você estabelecer o teu relacionamento com Deus. Amém? Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, ao invés de ficarmos inquietos, você tem alguma situação na tua vida que precisa ser resolvida? Tem? Tem alguma coisa que você quer diante do Senhor? Não, pastor, a minha vida está uma bênção, graças a Deus. Eu estou bem na minha casa, eu estou bem no meu relacionamento, eu estou bem na minha vida espiritual, eu estou bem no meu trabalho, nas minhas finanças, eu estou bem em tudo. A minha saúde está bem. Mas você não tem alguma coisa que te inquieta? Por exemplo, uma pessoa que você conhece, que você gosta e que você sabe que aquela pessoa está numa situação difícil? Sempre nós vamos ter alguma inquietação na nossa alma. Se a tua vida está bem, glória a Deus. Mas você também, quando nós estamos bem, nós queremos, nós desejamos que as pessoas que nós gostamos estejam bem também. Qual é a tua alegria, o teu prazer de saber que você está bem e que o ente querido seu, que o amigo querido não está bem?
Então aquilo vai de alguma maneira inquietar a tua alma. Quantas vezes as nossas aflições não estão relacionadas a assuntos dentro do nosso lar, mas através de alguma pessoa que nós conhecemos. E nós nos angustiamos, nós ficamos tristes. Puxa vida, essa pessoa está sofrendo. Hoje de manhã nós oramos aqui pela família da irmã Rita, que o esposo faleceu, né? Ela não é do nosso ministério, né? Mas conhecida nossa. E eu fui lá, dei um abraço nela. Eu não fui aqui, fui em Minas, mas eu fui lá, dei um abraço nela, né? E a gente sente a dor da pessoa na hora, né? Na hora que você abraça a pessoa, você sente a dor da pessoa e você não quer. Então essas coisas inquietam a nossa alma. Quanto mais quando a pessoa é próxima demais, quando a pessoa é amigo chegado, quando a pessoa é o parente que está passando por uma adversidade, que está num leito de hospital, que está no presídio, que está enfrentando uma dificuldade financeira, espiritual e emocional. Então, a palavra diz que as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas inquietações, elas devem ser levadas diante do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa passagem aqui é o seguinte: primeiro, nós não devemos estar inquietos, mas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus, pela oração de súplicas com ações de graças. Primeira coisa, com ações de graças. Quando eu oro, quando eu coloco alguma coisa diante do Senhor, ao mesmo tempo eu já começo a agradecer, porque eu sei que Deus me ouviu. Jesus te fala, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa deles. Eu sei que o Senhor me ouve. Então você já ora, você já pede e você já agradece, porque você acredita que o Senhor já respondeu. Ele ouviu e Ele vai responder, Ele já está entrando com providência. E uma outra coisa diz no verso seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma. Quando eu oro, acreditando que o Deus a quem eu estou orando é poderoso para me ouvir e para me responder, eu começo a ficar com paz. Por isso que a palavra começa: não vos inquieteis, não estáis inquietos. Então, ao invés de eu estar inquieto, eu vou orar. Na minha oração eu já agradeço, porque eu confio que Deus é poderoso para abençoar. E então eu vou ficar em paz, porque Deus vai me dar paz. Quando eu estiver orando e falando com Deus, com a convicção de que Deus está me ouvindo e me atendendo, vai haver paz no meu coração. A paz de Deus, não é a minha não é a paz que esse mundo dá não, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai te guardar de ficar aflito e angustiado. Quantas enfermidades são geradas por causa da angústia do coração? Quantos problemas são gerados porque o coração fica angustiado? Você fica atribulado, porque o teu coração está angustiado, você está inquieto por causa daquela situação. E aí Deus começa a entrar com providência. E você já agradece. Agora, se você orar e não acreditar na oração que você está fazendo, você continua inquieto. E essa inquietude traz doenças. A pressão é uma das primeiras coisas que te desestabiliza quando a pessoa está inquieta. Tem gente que tiver problema de pressão, pessoas que são hipertensas, na hora que ela toma um susto, a primeira coisa que faz é ou sobe ou desce a pressão. A pessoa desmaia, a pessoa pode ter um troço ali, pode morrer, pode infartar, pode ter um derrame, porque está com o coração inquieto e aflito. Dores de cabeça, enxaquecas, grande parte delas são causadas por um susto, por uma perturbação que ocorre de repente. E a pessoa entra muitas vezes em estado de choque. Então, ao invés de eu entrar no desespero, eu vou entrar em oração. Amém? Eu vou confiar que o Deus a quem eu sirvo é poderoso para atender a minha oração. Salmo 72, 12. Nós precisamos também lembrar que o Senhor nos livra, o Senhor se compadece de nós, o Senhor salva, o Senhor liberta. Tudo isso, quando nós vamos orar, nós podemos colocar todo tipo de situação diante dele. No 72:12 está escrito: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também a
ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Amém? Olha que beleza. Quando você ora, Deus livra aquele que está necessitado. Deus, aquele que está aflito e que não tem quem o ajude. Às vezes a pessoa está sozinha. Quantas pessoas estão sozinhas? Sozinhas mesmo. Pessoas que se afastaram da família por um motivo ou outro. Às vezes vai morar em outro lugar. Eu me lembro de Noemi. Noemi saiu de casa com o marido e com 2 filhos. Foi peregrinar na terra de Moabe. Quando chegou lá, o marido morreu. Os filhos casaram e morreram. De repente aquela mulher estava numa terra estranha, sem o marido e sem os filhos. As 2 noras, foi uma bênção que Deus deu, elas continuaram ao lado dela. Mas ela falou, eu vou voltar para a minha terra, porque na minha terra tem pão, pode voltar para a família de vocês. Ruth permaneceu ao lado dela e ficou com ela. E ali estava o Senhor. Deus estava agindo na vida de Ruth para que Noemi não ficasse desamparada. Então, muitas vezes o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para estar conosco. Ruth era nova, ela podia voltar para a casa dos pais e casar de novo, mas ela escolheu ficar com a sogra. Por quê? Porque era Deus ali agindo para que Noemi não ficasse desamparada. Porque Deus ajuda aquele que não tem quem o ajude. Não tinha ninguém mais por ela ali. E aí Noemi fica com ela, e quando ela retorna para sua casa, ela tem a opção de ter um resgatador das suas terras, porque ela tinha a nora que estava com ela, que podia casar com esse homem para resgatar as terras. Olha como é que Deus faz, como é que Deus cuida dos seus. Então nós, quando oramos, quando clamamos, nós precisamos ter em mente tudo isso. Nós precisamos lembrar da palavra de Deus, porque é ela que vai me capacitar a crer quando eu estiver orando, a confiar de verdade no Deus a quem eu sirvo. O que adianta orar, ficar 2 horas orando se você não acredita? Tem gente que sai da igreja, acabou de receber oração ali, tudo, virou as costas, esqueceu. Já começa a lembrar dos problemas. Quando chega dentro de casa, só vê os problemas. Não adianta eu orar se eu não acreditar. Eu preciso então me romper, eu não vou parar de orar. Preste atenção também. Ah, pastor, então eu não vou mais orar porque eu oro, eu não creio. Não, você vai se robustecer na palavra. Vai se fortalecer na palavra, vai se alimentar da palavra. Quando a gente está debilitado, a gente faz isso, não é? A gente come. Quando eu estou debilitada, eu vou comer. Se eu estou fraquinha, eu estou com minha perna bamba, ou eu fiz um jejum hoje, ou eu precisei fazer um exame e estou com fome, ou por algum motivo eu saí, não deu para comer, eu estou com fome, se eu estou me sentindo enfraquecida, eu vou me alimentar. Da mesma maneira, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso comer a palavra de Deus quando eu estiver enfraquecida espiritualmente. Então, se eu não estou tendo forças para orar, não estou tendo fé, a fé necessária para orar e acreditar que Deus vai me ouvir, então eu vou me alimentar da palavra, porque a palavra vai me capacitar, vai me fazer compreender, vai me fazer lembrar tudo que Deus já fez na vida dos outros servos dele e o que ele pode fazer na minha hoje também. Então a palavra é para te capacitar a crer. Agora, em Efésios, abra em Efésios, capítulo 6, quando fala da armadura de Deus. Antes de lermos, eu quero te fazer lembrar uma coisa. Todos nós, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, olha para mim, só um pouquinho. Todos nós sofremos assédio do inferno. E eu vou te explicar isso direito. Pensa nessas pessoas que são corruptores de menores. Uma grande parte dessas pessoas, elas começam conversando com o jovem, adolescente, e eles falam o seguinte: vou fazer isso aqui, você não conta para os seus pais. Não é isso? Não conta para o teu pai não conta para tua mãe não. Porque sabe que se contar, a criança vai ser resgatada daquela situação. Então não conta porque o teu pai não vai entender, porque o teu pai não vai saber, porque o teu pai é careta, alguma coisa, a pessoa sempre engabela a criança de alguma
contar. E isso hoje está cada vez, antigamente eram jovens, hoje em dia adolescentes, crianças, todos estão muito sujeitos. Né? Um número cada vez maior de jovens e adolescentes estão sendo sujeitos à prostituição, à droga, ao roubo, um monte de coisas erradas, e a palavra sempre é a mesma: não conta para o teu pai não conta para tua mãe não. Por outro lado, acontece a mesma coisa na nossa vida espiritual. Você não precisa ficar orando tanto não, porque está escrito na palavra que Deus já conhece antes de você orar. Ora, se Deus já sabe o que eu estou pensando antes de eu falar com Ele, eu não preciso ficar muito tempo também lá não, falando com Deus não. Não é isso que a gente escuta? Então isso são assédios do inferno, são palavras que não vêm do coração de Deus. Porque se viessem, em primeiro lugar, Jesus não oraria tanto. Volta e meia na palavra está escrito que Jesus atravessou para o outro lado para orar, e Jesus subiu ao monte para orar, passava a madrugada no monte. Tem uma passagem que ele manda os discípulos passar, ele vai orar, e ele despede a multidão e vai orar, e os discípulos vão embora. Em que horas? Normalmente escureceu, naquela época não tinha luminosidade para ficarem ao relento ali pregando. Então Jesus despediu o povo e se foi. Vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar agora, não tem a passagem, mas está escrito: na terceira vigília da noite. Foi quando Jesus se encontrou com os discípulos. O que significa a terceira vigília da noite? É o período que compreende entre meia-noite e 3 da manhã. Ou seja, da hora que escureceu até esse período em que Jesus foi encontrar com os discípulos, ele estava orando. Vamos colocar que escureceu 8 horas da noite, um tempo bom de verão, aí 8 horas da noite. 9, 10, 11, 12, que é meia-noite, né? Domingo 4 horas ali de oração. Ele estava orando. Fica 4 horas em oração, ele estava conversando com Deus. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa com a pessoa, o que ela faz? Aconteceu uma novidade comigo, recebi uma notícia boa. Ela pega o WhatsApp, ou pega o telefone, celular, ou fixo, e ela vai contar para os amigos. Vai compartilhar no grupo. Eu quero contar para todo mundo o que aconteceu. Mas quando acontecem as coisas na nossa vida, você tira tempo para conversar com Deus acerca daquilo que aconteceu? Precisamos tirar. Senhor, olha, eu te agradeço por isso. Olha, hoje eu fui em tal lugar. Que bom, Senhor, que eu fui em tal lugar. Ah, Senhor, eu acabei de chegar da minha casa, Pai. Acabei de chegar da feira. Muito obrigado por essa feira, por esses produtos que eu pude comprar. Ah, eu vou pagar a conta. Quando eu volto da casa, eu pago a conta, a maior parte que é da casa lotérica. Quando eu volto, eu já volto glorificando. Quem estiver do meu lado vai ouvir, porque eu já volto dando graças a Deus pelo caminho, Jesus. Muito obrigado. E eu vou em voz alta, não, né, para outras pessoas ouvirem, mas eu já venho agradecendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu condições de pagar mais essa conta. Mas eu pago no computador, alguma coisa que eu pago na internet, Jesus, muito obrigada. O Senhor me deu condições, me deu recurso para honrar os meus compromissos. Então é estar em todo o tempo orando e ainda assim ter aquele tempo de amizade, de bate-papo com Deus. Como eu falei essa palavra aqui, Deus começou a me dar quando eu estava orando. Eu estava orando e o Senhor foi ministrando no meu coração. E como a minha cabeça era nem tão boa, eu estava com o celular aqui, e aí eu vim aqui à frente, peguei o celular, o bloco de notas e comecei a anotar as passagens. As passagens não, o que Deus falava, depois eu peguei só as passagens e anotei. Então... Não é a terceira, não, é a quarta vigília. Quarta, olha, mais ainda, na quarta vigília da noite. Tá onde? São Mateus. São Mateus? Abre aí, vamos abrir rapidinho, isso é importante. Eu não marquei esse texto, mas ele é importante. 14. São Mateus 14. 25. Olha aqui. Vamos ler a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Quando seja à tarde, ao final do dia, às 6 horas. Estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas a quarta vigília da noite. Primeira vigília é de 6 às 9. Segunda vigília de 9 à meia-noite. Terceira vigília de meia-noite às 3. E quarta vigília é de 3 às 6 da manhã. 3 às 4. Quarta vigília. 12 horas. Então, não vamos colocar que ele estivesse no primeiro horário, 3 horas da manhã. Que ele estivesse no comecinho da terceira vigília, da quarta vigília. Gente, 9 horas de oração. 9 horas. Pensa! Mas pastor, eu não tenho nem o que orar em tanto tempo, porque você está pensando no que você vai falar. Mas quando você está em comunhão, quando a pessoa tem hábito de entrar em comunhão com Deus, então você consegue orar um tempo maior. Não estou falando que você tem que ficar 9 horas em oração. Mas nesse tempo que você está em oração, você não tem que falar o tempo todo. Vai ter momentos em que você vai ter que calar e deixar Deus falar com você. E meditar e refletir, deixar que o Espírito Santo fale no seu coração. Se você não consegue orar 9 horas, você pode orar meia hora. Você pode orar 1 hora. Porque se você começa a orar 15 minutos, daqui a pouco você ora meia hora, daqui a pouco você ora 1 hora. É uma questão de hábito. Você começa a conversar com uma pessoa, no primeiro dia você pode não ter muito assunto. Mas no segundo dia você tem um pouco mais de assunto, no terceiro um pouco mais. E você vai tendo confiança de conversar com aquela pessoa. Glória. Da mesma maneira acontece com o Senhor. Quanto mais tempo você passa conversando com Deus, mais você vai tendo liberdade para falar com Ele e contar coisas simples da sua vida. Chegar diante dele e falar: oh, Jesus, muito obrigado. E começar a conversar com Deus, contar para Ele. Tem gente que escreve no diário. Todos os dias vai lá no diário e escreve. Está falando com quem? Estou falando com o diário. Estou escrevendo aqui minhas memórias. Mas pode falar, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas pode também falar com Deus todos os dias. Separar aquele tempinho e falar: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Hoje foi para o meu trabalho, foi tudo bem, transcorreu tudo tranquilo. Lá no meu trabalho o Senhor me deu graça, o Senhor me deu forças para superar aquela situação que aconteceu. O Senhor me deu sabedoria para me livrar daquele outro embaraço, daquela pessoa que estava querendo fazer confusão. Obrigado, meu Deus, porque eu tive notícias hoje de fulano, de ciclano. Eu tive notícia de uma pessoa que eu não via há muito tempo. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu comi. Olha que bênção, eu queria comer. Tanto isso o Senhor me deu condições de comer. Eu me lembro de um testemunho que minha cunhada me passou, a Georgina, muito interessante, sobre uma lixa de unha. Ela disse que tinha saído, tinha ido num lugar, não tinha perfumaria por perto, nada, e ela andando, aí a unha dela quebrou, e ela ficou agoniada, porque tudo que encostava a unha estava atrapalhando. E aí ela passou, foi esperando alguém na frente de um salão de beleza. Aí eles estavam distribuindo um panfletinho do salão, e no panfleto estava colada uma lixa de unha. Aí ela falou assim: ai, que legal. Aí ela depois falou assim, para muita gente: mas o que tá? Poxa, uma lixa de unha. Aí falou: eu fiquei tão feliz, porque eu vejo o quê? Que Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Então é você conseguir enxergar Deus com uma lixa de unha que você quer. Não, uma coisa tão simples que acontece. Você estava agoniado, uma vez eu estava com o coração muito assim atribulado, e aí eu passei e vi escrito numa parede, tipo um morrinho, e estava escrito lá uma passagem, lá, uma frase acerca de Deus, eu não me lembro agora, mas aquela frase falou poderosamente comigo no meu coração há mais de um ano. Jesus, obrigado porque escreveu aquela frase ali, porque falou no meu coração e eu precisava ouvir aquela palavra naquele momento. Então é saber que Deus cuida de você, você poder conversar com Ele e saber que Ele fala com você de igual modo. Ele pode usar recursos diferentes para falar com você. Ele pode falar ao seu coração, aos seus ouvidos. Ele pode usar uma pessoa, usar um louvor, usar uma frase, de caminhão. Outro nós vimos lá no culto do meu tio, pastor Pedro. Um dos pastores estava lá e ele falou que uma vez Deus falou com ele uma frase de caminhão. Você lembra qual foi a frase? Não, né? Uma frase de caminhão. Duas palavras só, mas duas palavras, né? Ele viu na traseira do caminhão assim, e ele falou que aquilo Deus falou com ele. Então quando você começa a conversar mais com Deus, a estar mais em oração, você consegue se aperceber melhor também do que Deus está fazendo pela tua vida.
de como Deus está te cuidando, como Deus está te suprindo, como Deus está te livrando. E isso é importante. Comunhão é isso. É você começar a perceber a presença da outra pessoa. Eu passo aqui na rua por um monte de gente. Como o nosso bairro está habitado. Aqui é a área de Coab. Então, além dessa parte aqui que é moradia, do outro lado aqui, é um conjunto habitacional. Aqui na frente tem esse Minha Casa Minha Vida, que são 300 famílias. É muita gente no bairro. Então você passa o dia inteiro por um monte de gente que você nem tchum. Mas se eu passar por alguém conhecido, aquela pessoa vai me chamar a atenção. Às vezes eu passo por alguém e as minhas filhas ou meu marido falam: ah, mas você viu fulano? Viu aquela moça que passou? Passou do meu lado, mas eu não prestei atenção porque não era conhecida. Aí às vezes tem que olhar para trás para perceber. Não era minha conhecida, aquele rosto não me era familiar, não me falou nada. Eu simplesmente passei por aquela pessoa. Agora, quando é uma pessoa conhecida, eu paro, eu vou lá, abraço, às vezes atravesso a rua, converso com a pessoa. Porque quando você tem intimidade, você quer estar perto. Então queira ter intimidade com Deus, porque você vai desejar mais e mais estar na presença dEle. Quanto mais você ficar junto com Deus, mais comunhão você vai adquirir. Então vamos voltar lá para Efésios, que eu acabei não lendo. 6, versículo 11, sobre a armadura de Deus. Olha a importância da oração na armadura de Deus. 6, vamos ler a partir do 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração faz parte da armadura de Deus na tua vida. Quer estar protegido e também preparado para a batalha do dia a dia? Porque a armadura é isso. A armadura, tanto você vai ter arma de ataque quanto de defesa. A armadura, ela te protege e te capacita a lutar. Ninguém põe uma armadura para ficar de enfeite. Você coloca ela porque você precisa se defender dos ataques e também para que você possa atacar o adversário, senão você vai cansar só de se defender. Você tem que também derrotar o adversário. E a oração faz parte da armadura de Deus na tua vida. Então se posicione, coloque a armadura, se vista, se revista da armadura de Deus, para que você possa estar, é o que diz a palavra aqui, para que possa estar firmes. Tá? Versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, não cair, né? Vamos ler mais, depois a gente vai ler outra passagem que eu quero, mas em Lucas 11:1, os discípulos pedem ao Senhor Jesus que os ensine a orar. Pensa, Jesus era Deus, eles sabiam que Jesus Cristo era Deus, e eles pedem a Jesus para que os ensine a orar. Orar não é falar com Deus? Jesus não era Deus? Não estava com eles? Mas eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Lá em São Mateus também, no capítulo 6, quando eu falo lá, tudo é a oração do Pai Nosso. Ensina a orar. E aí, quando Jesus ensina a orar, nós precisamos aprender alguns princípios. Primeiro, entrar na presença do Senhor com reverência. Não é orar de qualquer jeito. É entrar consciente de com quem você está falando. Jesus Cristo fala: como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Pode falar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro lugar, reverência. Você saber com quem você está falando e aonde ele está. Pai nosso que estás nos céus, santificado Seja o teu nome. seja o teu nome santificado, seja o teu nome santo. O teu nome... E como é que o nome de Deus é santo? Ele já é santo. Como é que eu posso santificar o nome de Deus? Através da minha vida. As pessoas olharem para mim e saber que eu ando na presença de Deus, e elas possam glorificar ao Senhor através da minha vida.
Então o nome do Senhor, Ele é santo, mas Ele precisa ser santificado através da minha vida, das minhas atitudes, das minhas palavras. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, governa, Senhor, a minha vida, governa os meus passos, governa a minha casa, governa o meu lugar de trabalho. É isso que você está falando quando você diz, venha a nós o teu reino, venha governar as nossas vidas, porque reino é governo. Venha governar as nossas vidas. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, algum anjo diz para o Senhor, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Algum anjo, você acha que algum anjo diz para Deus não? Então que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que te agrada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí sim, olha quanto tempo já da oração, quanta situação. Aí você vai colocar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você começa a pedir. Depois que você glorificou, depois que você reconheceu o senhorio, depois que você se posicionou como servo obediente, aí você começa a pedir, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deixa eu falar minha porção cotidiana não, Senhor. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado. Então no mesmo nível. Quando você ora o Pai Nosso, você pede que Deus coloque no mesmo nível o teu perdão com o perdão que você precisa receber de Deus. Eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu tenho perdoado o meu próximo. Sério, né? Quer dizer que se você não perdoar, você também não recebe perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Outro pedido, né? Nos livra do mal. Não deixa eu cair em tentação não, eu vou ser tentada. Você não vai deixar de ser tentado, mas você não vai cair em tentação. Mas livra-nos do mal, por quê? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você começa reconhecendo quem é Deus e termina atribuindo ao Senhor a glória. Isso é um modelo de oração. Não é para você ficar repetindo Pai Nosso 300 vezes, não. Isso é um modelo para você aprender como você orar e o que você deve fazer como você deve se conduzir durante uma oração. Jesus Cristo também nos fala em Mateus 21:13, logo no comecinho, porque está escrito, a minha casa será chamada casa, no final, né? A minha casa será chamada casa de oração. E ele está se referindo à palavra escrita lá no profeta Isaías 56:7, quando Deus fala, a minha casa é casa de oração. Então a gente tem que orar onde? Na nossa casa, em todo lugar, mas também na casa de Deus. Porque Deus fala várias vezes, quando o meu... Gente, atrapalha com esse filho, lanchando ali. Quando o Salomão constrói a casa, Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Orar naquela casa ali, ó. Se o povo se reunir na casa para orar, eu vou ouvir lá dos céus, eu vou perdoar o pecado, eu vou sarar a terra. Então é dentro da igreja. Por quê? Que há necessidade. Jesus ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele manda você entrar no teu quarto e orar em secreto. Mas há momentos também que você precisa orar dentro da casa de Deus. Porque dentro da casa de Deus a gente se reúne como um todo e é um povo inteiro clamando ao Senhor. Hoje é domingo, daqui a pouquinho a gente vai orar. Nós oramos de manhã na consagração, vamos orar de novo agora à noite pelo nosso governo e pelas eleições desse ano. Então quando aqui nós nos reunimos como um povo para clamar por um determinado motivo, por uma determinada situação. Amém? Então é importante isso. Jesus fala, a minha casa é casa de oração, porque é necessário que nós venhamos nos conduzir em oração. Entrar com cuidado na casa do Senhor, entrar com temor de Deus na casa do Senhor. E orar e falar com Deus. Nós viemos para cá, eram 6 horas, eu estava aqui repassando alguns textos, depois dobramos os joelhos, vamos orar, vamos clamar para que 7 horas quando começássemos o culto, nós já estivéssemos com a nossa vida no altar, já estivéssemos em oração, já estivéssemos aqui na presença do Senhor, sem tanta ocupação na nossa mente. Porque a gente vem correndo, chega esbaforido,
né? E aí, às vezes a gente até se concentra na palavra, até compreender o que está sendo falado, demora. Então é importante um tempo a sós com Deus. Eu vou só citar algumas passagens aqui para a gente não prolongar muito. Romanos 8,34 está escrito que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Ele é Deus, mas ele viveu aqui na terra como homem e hoje ele está à direita do Pai e ele está intercedendo pelas nossas vidas. O Pai Nosso nos ensina a chegar com reverência. Lá em Mateus 6,8 fala que o Senhor conhece os nossos corações. Então, quando eu orar ao Senhor, quando eu falar com Deus, eu preciso ser sincera diante do Senhor. Não adianta você entrar com hipocrisia, com fingimento. Às vezes a gente fala com as pessoas com fingimento, mas diante do Senhor não precisa não. Diante do Senhor tem que ser com sinceridade. É como aquela parábola do fariseu e publicano. O fariseu todo cheio de páfia, falando o que está acontecendo, né? E o publicano lá, se sentindo pecador, clamando, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Ele estava batendo no peito e falava isso. Essa era a oração dele, tem misericórdia de mim, pecador. E ele foi justificado, porque Deus estava vendo o que havia no coração dele, a sinceridade no coração daquele homem. Em Hebreus 11,6 fala que o Senhor é galardoador, né? É uma passagem que eu falo muito aqui, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu for orar, quando eu for falar com Deus, eu preciso acreditar que Ele está me ouvindo, que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Porque você não vai falar com Deus, você não pode resolver o seu problema. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que chega na rua e ela começa a contar a vida dela inteira para você, sendo que você não pode fazer nada por ela. Então não adianta, eu não vou contar o meu problema para alguém que não pode me ajudar. Adianta? Eu estou com um problema de saúde, vou mostrar para todo mundo o meu problema, se aquela pessoa não pode me ajudar, a não ser que você esteja falando com pessoas que vão te ajudar em oração. Mas quando é um problema de saúde, você mostra para quem? Para o médico. Né? E a não ser que você esteja falando com um grupo de oração que vai orar pela tua vida. E amém. Você vai colocar aquela enfermidade lá, vai explicar, eu estou passando por isso, isso e isso, e as pessoas vão orar. Mas não adianta eu chegar, mostrar para todo mundo o que está acontecendo, se a pessoa não pode me ajudar. Não adianta eu contar a minha causa na justiça para todo mundo, se as pessoas não são advogados. Minha causa eu conto para o advogado, eu conto para o juiz, eu vou lá clamar. Então, para o Senhor você pode contar todas as coisas. Mas conta acreditando que Ele é o teu galardoador. Ele é o teu grandíssimo galardão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer esta oração de acordo com o que hoje nós ouvimos. Nós ouvimos uma palavra que fala sobre oração. Jesus sendo Ele Filho de Deus, mas estando numa situação, Ele se posicionou na semelhança de um homem, então Ele precisava de orar. Então, nós precisamos de orar. Nós precisamos manter comunhão com Deus, para que a gente não venha nos deixar levar pelas situações deste mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós como igreja, comunidade, estamos aqui, Senhor amado, em Tua casa, diante da Tua palavra e diante do Teu Santo Espírito. Confirma, Senhor, esta palavra que hoje o Senhor enviou ao nosso coração, que possamos, Senhor amado, recebê-la, que possamos analisar tudo que foi falado e ensinado nesta noite, para que possamos viver a Tua palavra, colocando em prática, e não nos deixando levar, Senhor, por qualquer modinha, qualquer circunstância desta vida, porque nós temos compromisso com Deus neste mundo, aleluia. Nós temos compromisso com a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha cada dia amar nos instruir, e que possamos, ó Senhor amado, vigiar, que possamos, Senhor amado, estar atento à Tua palavra em nossas vidas, Senhor, que possamos, ó Senhor amado, fazer um paralelo
com as coisas que estão acontecendo e perceber que a tua palavra é digna de ser escolhida. Ó Santo e Eterno Pai, abençoe cada um de nós nesta noite, Senhor. Que nós sejamos, Senhor amado, amantes da tua palavra, que possamos nos encurvar e obedecer a tua palavra, Senhor. Está escrito no Salmo 119, 103, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, ó Pai, que possamos, ó Senhor meu Deus, ler a tua palavra e reconhecer que a palavra do Senhor, uma vez vivida, ela se torna lâmpada, ela se torna luz para o nosso caminho. Por isto, muito obrigado por mais esta grande oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.